Oi, oi pessoal, aqui é a Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Hoje eu queria conversar com vocês um assunto que talvez muita gente vai se identificar e vai ter interesse, né, para entender um pouco melhor, porque o que eu quero discutir é por que a gente gosta tanto de doce, sabe? Aquela sobremesa depois do almoço, um docinho de tarde ou um docinho até de noite antes de dormir. Então, para isso, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a história, né, do Brasil em relação ao açúcar, ao doce, como que a gente criou essa cultura de estar sempre consumindo tanto açúcar. Por que a gente consome esses doces? Quais são as situações, às vezes, que fazem com que a gente busque esse tipo de alimento? E também o que a gente pode fazer para diminuir esses excessos. E a gente vai tentar entender também como cortar esses excessos, mas sem radicalismo, de forma bem tranquila. Então, hoje, para começar, a gente vai começar entendendo por que o nosso corpo ele gosta tanto de um açúcar assim. Na verdade, uma das razões é que o açúcar ele é basicamente uma energia rápida para o corpo. Então, quando a gente come algo doce, esse açúcar ele vai se transformar em glicose, que vai ser um tipo de combustível para o nosso cérebro. E o nosso cérebro, logicamente, ele adora isso. E para melhorar, o açúcar ele libera dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, na real, a gente tem esse açúcar que ele vai vir dar energia para o nosso cérebro, vai ser um combustível para fazer com que ele funcione certinho, mas também a gente tem um prazer do lado hormonal. Realmente é algo químico que acontece no nosso corpo e a gente tem essa sensação de bem-estar. O que faz com que o doce, além de gostoso, ele seja realmente um estímulo para o nosso cérebro e para o nosso corpo. A segunda razão do nosso corpo gostar tanto de doce seria também em relação aos nossos antepassados. Porque pensa, na época deles, eles viviam num mundo onde a comida era escassa. Então era difícil achar alguma coisa para comer. Eles realmente tinham que lutar muito, procurar muito, gastar muita energia para isso. E quando eles achavam algo doce, isso seria algo muito, muito bom porque significava mais energia, ou seja, mais chance de sobreviver. Então, na nossa evolução própria como ser humano, a gente também desenvolveu essa ideia de que o doce ele é bom. O doce ele nos traz energia, então o doce ele nos traz vida, basicamente. E um terceiro aspecto que faz com que o nosso corpo goste muito de doce, geralmente está ligado ao lado mais emocional. Então, desde pequena, a gente aprende que uma sobremesa, um chocolatinho, tudo isso também é carinho. Então, pensar nisso me faz lembrar, por exemplo, de bolo no café da tarde com a minha avó, o brigadeiro que a gente come no aniversário, o chocolate quente que a gente toma quando tá friozinho e tá assistindo um filme. Então, muitas vezes, quando a gente busca consumir esse tipo de alimento, a gente não tá só procurando energia pro nosso cérebro, ou muito menos nos dias de hoje, não é por uma questão de sobrevivência, mas sim ligado a esses sentimentos de acolhimento, de carinho, de amor, de momentos bons que nós passamos já com pessoas que a gente gosta. Agora falando um pouquinho sobre as culturas e hábitos que moldam o consumo de doce aqui no Brasil, a gente tem que alguns doces como pastel de nata, quindim, eles vieram com os colonizadores portugueses. E, na verdade, lá em Portugal mesmo, já tinha essa tradição de doces que são feitos com muito açúcar e, em geral, eram feitos com gema de ovo também. Então, a gente tem que no Brasil colonial, o açúcar era muito usado em festas, celebrações, mas, em geral, quem serviam sobremesas e doces eram consideradas pessoas ricas. Então, era uma forma também de você poder demonstrar o seu poder aquisitivo, de ser uma pessoa diferenciada na sociedade. E o Brasil, ele já produzia bastante cana-de-açúcar naquela época e hoje é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar no mundo. Isso faz com que a gente, aqui no Brasil, a gente tenha muito açúcar em abundância, barato e que é amplamente usado. Então, é algo que faz parte da nossa cultura e por ser barato e por ter muita disponibilidade aqui, é algo muito presente no nosso dia a dia, nas nossas receitas. E daí nós fomos também desenvolvendo essa cultura brasileira que é de ter uma sobremesa com bastante açúcar, vai tomar um cafezinho, também um café tem bastante açúcar. E tudo isso faz com que a gente desenvolva o nosso paladar ao doce, a sempre buscar um docinho, um chocolate, alguma coisa, depois das refeições principalmente, ou às vezes entre uma refeição ou outra. Acaba que isso é normal no nosso dia a dia. E hoje em dia, nós temos alguns fatores sociais que estão relacionados ao consumo de doce. E isso pode ser causado, como por exemplo, por causa do estresse ou da rotina corrida do dia a dia.
E agora eu queria contar aqui uma história pessoal pra vocês, que foi durante a minha época do meu 3º ano de ensino médio, em que eu tava bem estressada por causa do vestibular. Eu lembro que, na verdade, foi justo ali por volta do final do 3º ano, então já estavam chegando a época de provas de vestibular, e eu passava o dia inteiro estudando. Durante todo o ano eu passei o dia inteiro estudando na escola, então eu chegava lá umas 7 da manhã e saía umas 5 da tarde, e ficava estudando, aí depois eu chegava em casa e estudava mais. E eu lembro que teve uma semana aí, mais pro final do ano, que eu resolvi fazer uma receita de um pastelzinho, que a massa era feita com leite ninho e o recheio era de Nutella. E era um pastelzinho, assim, delicioso. Era muito, muito bom. E eu amava, assim, a primeira vez que eu fiz eu amei. E só que daí eu fiz muito pastel, porque ele não era tão grande, então deu muito em quantidade. Tipo, encheu uma forma. E aquilo ficou durante dias e dias eu comendo aquilo. E na verdade eu comia principalmente depois que eu voltava da escola. Como eu tava cansada, eu tava estressada e eu tava ansiosa também com tudo aquilo, com toda aquela pressão do vestibular que tava chegando, eu chegava em casa e comia não só 1 ou 2 pasteizinhos, eu comia no mínimo 3, 4. E isso no começo me dava um sentimento de alegria, de tranquilidade, porque eu tava comendo algo que eu gostava, algo doce, então aquilo me fazia bem. E como a gente viu, né, isso é bom mesmo do lado hormonal do cérebro, a gente tem uma sensação de prazer. Só que depois eu me sentia culpada, eu me sentia mal, porque eu sabia que aquilo não me fazia bem. E eu sabia que aquilo não ia ser bom nem pra minha cabeça, né, que ia estar cheia de açúcar, então não ia ser legal, e nem pro meu corpo. E daí eu me sentia mal, e daí depois eu tinha aquela sensação de cansaço que fazia com que eu não tinha mais vontade de continuar estudando. Então era algo muito complicado, porque ao mesmo tempo que eu queria me recompensar pelo meu esforço, eu acabava também me sentindo culpada e me sabotando de certa forma. E foi ali, eu acho que a primeira vez que eu percebi que eu estava buscando doce para meio que aliviar esse cansaço. Então eu estava descontando na comida um sentimento que eu tinha. Então, na verdade, em vez de eu usar a ansiedade para fazer um exercício físico, alguma coisa, para eu sair para dar uma caminhada, não, eu descontava aquilo na comida. Ou em vez de eu falar assim, não, eu tô cansada, eu vou dormir rapidinho, ou eu vou fazer algo onde o meu cérebro possa descansar. Não, eu descontava aquilo na comida. Então, nada fazia sentido, né? E eu acabava me prejudicando. E daí isso faz com que a gente possa falar um pouquinho sobre os efeitos do excesso de consumo de doce, de açúcar. Que é bom, uma primeira coisa aqui que eu já citei pra vocês, que é um pico de energia e depois uma queda muito rápida dessa energia, o que dá uma sensação de cansaço. Então você pode até ter muita energia depois que você come o doce. E é preciso aproveitar essa energia pra sair, pra correr, pra fazer algum exercício. Porque pouco tempo depois, esse açúcar provavelmente ele vai dar uma sensação de cansaço. Então você vai ficar meio mole, talvez você queira dormir e pode ser que não seja tão produtivo. A gente tem, lógico, também um risco para a saúde, que pode gerar aí diabetes, obesidade. Então, isso a gente já tá cansado de saber. E a gente tem também a possibilidade de desenvolver um verdadeiro vício pelo açúcar. Então, acredito que muita gente já ouviu falar sobre isso, que muitas vezes não é só um hábito, não é só, eu como porque eu costumo comer. Mas você já parou para pensar se você conseguiria parar de comer isso? Não açúcar, né? Aqui a gente não tá falando de todo o açúcar possível, porque a gente tem açúcar no leite, açúcar na fruta. E esses açúcares, eles funcionam de uma outra forma e é muito mais tranquilo pro nosso corpo, para ele digerir esse tipo de alimento. Só que o açúcar que a gente encontra no doce, no chocolate, na bala, tudo isso é um açúcar que faz mal, né? Um açúcar um pouco mais complicado da gente ficar ingerindo em grandes quantidades, e a gente precisa entender se isso é só um hábito ou se é realmente um vício, né? Se a gente consegue ter controle sobre o que a gente está consumindo. Se você parar para pensar, poxa, eu consigo ficar 30 dias sem comer doce, assim, sem comer sobremesas, será que isso é possível? Então é um exercício aí que a gente pode fazer para tentar entender qual é a nossa relação com o docinho. Bom, e aqui eu queria comentar com vocês em como diminuir, então, esse consumo de açúcar, esse consumo de doces e sobremesas,
mas sem sofrer. Então eu vou compartilhar aqui com vocês estratégias que eu desenvolvi e que funcionam para mim. E se der certo para vocês, eu ficaria muito feliz também. Então a primeira estratégia é racionalizar do porquê que nós estamos comendo aquele doce. Então a gente tem que pensar nas diversas situações, né? Na verdade, eu tô comendo esse doce porque eu acabei de almoçar. Eu sempre como alguma coisa assim, alguma sobremesa depois de almoçar. Mas, pensando bem, eu até poderia, né, tomar um iogurte, comer uma fruta, e eu não sentiria tanta diferença. Ou, na verdade, eu tô buscando esse açúcar, esse doce, porque eu tô cansada, eu não dormi direito e eu preciso de energia pro resto do meu dia. Ou então, porque eu fui na padaria e eu vi um doce tão bonito que eu nunca tinha visto antes e eu quero muito experimentar esse doce. E a ideia aqui não é dizer se é certo ou errado ou você comer tal ou tal sobremesa, mas é de pensar e analisar a sua atitude, porque isso vai te dar mais clareza sobre a sua relação com essa sobremesa, com o açúcar, e você vai começar a entender quando que você procura comer um doce, quando que isso é mais tentador para você, o que você pensa quando você vai comer um doce. E assim você consegue controlar, né? Você consegue ver essas situações e analisar, poxa, aqui eu comi, mas na verdade eu nem tava com vontade de comer doce, era só porque tava ali em cima da mesa. Ah, aqui eu comi também, mas era só porque na verdade eu tava com preguiça de lavar uma uva para comer. E na verdade nem tinha tanta diferença assim. Então, é mais isso, é mais a gente olhar para o nosso próprio comportamento e ver como que nós podemos alterar o nosso dia a dia e estar mais consciente das nossas escolhas. E uma outra estratégia que eu queria compartilhar com vocês é comer o doce com atenção plena. Eu vi um estudo, né, que falava que a gente tem um pico de sensação de satisfação ao comer alguma coisa na primeira mordida. Então, isso vale para todos os alimentos, né? Mas a questão é que quando você dá a primeira mordida naquele hambúrguer, a primeira mordida naquele brigadeiro, você vai ter um pico de satisfação, de prazer, e isso não vai se repetir para as outras mordidas, né? Conforme você continua comendo aquele alimento. E esse pico de sensação de prazer, ele vai diminuindo a cada vez. Então, a segunda mordida, a sensação de prazer ainda vai ser grande, mas vai ser um pouco menor. A terceira, ainda um pouco menor. A quarta, menor. E assim por diante. Então, aqui, a gente tem que entender que, às vezes, não é nem sobre quantidade. É sobre você aproveitar aquilo que você está comendo, na hora que você está comendo, e falar assim, ok, beleza, é isso, sabe? Eu vou comer esse pedaço de bolo de chocolate. Perfeito. Então eu vou comer. Eu vou aproveitar esse momento. Prestar atenção naquilo que você está fazendo e aproveitar aquilo, sabe? Não tá distraída, não tá fazendo outra coisa. Realmente prestar atenção naquilo. Porque por mais que você consuma muito, muito, muito bolo de chocolate, você pode comer o bolo de chocolate inteiro. Você nunca vai ter aquela sensação gostosa da primeira mordida. Então, isso tem que ser valorizado. E quando você chegar no final do seu pedaço de bolo de chocolate, no final, provavelmente você já vai estar satisfeita. Com certeza, sim, né? A gente pode sempre repetir um pedaço de bolo de chocolate. Mas a ideia aqui é de passar que com aquele pedaço de bolo de chocolate, provavelmente você já vai ter tido a sensação de prazer que você precisava. Você já consumiu o açúcar necessário. Então, talvez você não precise comer metade de um bolo. Uma fatia, duas, aquilo já vai te satisfazer. E a gente também, né, vai ter substituições inteligentes. Então, uma outra estratégia é você trocar um chocolate ao leite por um chocolate meio amargo, porque o chocolate meio amargo, ele é menos palatável, talvez a gente pode falar, né, do que o chocolate ao leite. Então, é mais difícil de você comer uma barra inteira de chocolate amargo do que uma barra de chocolate ao leite. Então, tudo isso é muito importante, são pequenas estratégias aí que podem ajudar a gente a construir uma relação mais saudável com o doce e assim também ter mais controle e ter uma maior decisão sobre o que a gente consome e sobre o que a gente coloca dentro do nosso corpo. Bom, era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Eu estava muito interessada em falar um pouco sobre esse assunto porque eu me considero uma chocolatra. Eu amo chocolate, eu amo um docinho, eu amo uma sobremesa, mas eu entendo que tudo que é bom precisa de um certo equilíbrio e a gente precisa sempre estar tomando também cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde física e mental também, né? Porque às vezes o que a gente consome
O que a gente come afeta muito a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então, eu acho que foi um podcast muito interessante, em que eu aprendi muito fazendo esse podcast, pesquisando e conversando aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem, qualquer comentário, se vocês quiserem falar pra mim aí como que é a relação de vocês com açúcar, com o docinho, eu vou ficar muito feliz de ouvir. E é isso. Espero vocês no próximo episódio. Beijos!